Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu vou aproveitar porque deu empate. Tanta gente querendo, tantos por cento querendo texto do relato de parto e tantos, queremos ver neném, né, Marcela? E tantos por cento deu 50-50. Então, eu vou aproveitar enquanto as coisas estão relativamente tranquilas e vou contar para vocês. Vai ser rapidinho, né, gente? Só também para já ficar gravado e eu não esquecer de nenhum detalhe, porque ainda tá tudo tão fresco na minha memória, inclusive no meu corpo, né? Então eu vou contar para vocês rapidinho. Deixa eu só colocar aqui o título da live, porque aí quem entra sabe do que a gente tá falando, né? Vocês só me falem se vocês estão ouvindo, se tá tudo certinho. Relato de parto. 2 pontos. Olivia. E outra que eu quis fazer essa live também, porque no texto o papo é sobre neném, Thiago. Tem um vindo por aqui, não acredito. Nossa Senhora, que rápido, hein? E também porque eu quero falar coisas que no texto não cabe tudo. Então, eu quero falar por aqui também, porque eu acho que são coisas bem importantes para quem vai ganhar o neném e que para mim fez total diferença. Então, deixa eu publicar aqui. Fixar comentário. Vou colocar um filtrozinho, né, gente? Porque vocês não precisam ficar vendo a minha cara de cansada. Tá bom? E é isso. Bom, essa live vai ficar salva, né, gente? Então, vocês podem ficar bem tranquilos. Quem não conseguir ver agora, super entendo, porque não é um horário que normalmente eu faria uma live, né? Eu só estou fazendo porque agora, graças a Deus, eu tô com a minha prima aqui. Ela acabou de descer no parquinho com as crianças e a Olivia está dormindo, né? À noite ela não dorme, mas agora ela está dormindo. E então eu quero compartilhar com vocês essa experiência desse quarto parto, né? Para quem tá entrando agora, caindo de paraquedas aqui, não sabe do que eu tô falando, eu tenho 4 filhos. O mais velho é o Vicente, ele tem 4 anos. O Joaquim tem 2 anos e 10 meses. E vai fazer 3 anos agora em outubro. A Isabel tem 1 ano e 8. E a Olivia agora tem 24 horas, quase 48 horas, né? Então, as gestações foram todas próximas, sim, umas das outras, né? Geralmente, a do Joaquim, tanto a do Joaquim quanto a da Isabel, eu engravidei amamentando em livre demanda, sim. Então, e aí depois eu desmamei a Isabel com 10 meses e 2 meses depois, quando ela fez 1 aninho, eu fiquei sabendo da gravidez da Olivia. Então, nós temos 2 meninos e 2 meninas. E a gravidez da Olivia, ela veio assim, de um modo muito... uma surpresa grande, né? Porque de fato eu não esperava que eu fosse engravidar tão rápido assim. Ilusão minha, né? Porque eu sempre engravido muito rápido. Mas quando eu engravidei da Isabel, que é a terceira, o meu físico já estava muito debilitado. Então, tanto a gravidez do Joaquim, que foi a segunda gravidez, quanto a gravidez da Isabel, eu sofri muito na parte física. Eu tinha muitas dores em todo o corpo, eu engordei muito nas gestações. Na primeira eu engordei 20 quilos, na segunda eu engordei 18, na terceira eu engordei 17, se eu não me engano. E agora, nessa 4ª gestação, eu engordei 13 quilos. Então, quando a Isabel tinha 6 meses, eu tava com o meu corpo totalmente sem resposta alguma às demandas que eu tinha. Porque eu tinha 3 crianças pequenas
que quem tem filhos sabe como eles demandam, que você brinque, que você corra, que você, né, você senta, você já tem que levantar para levar um para fazer xixi, você senta, você já tem que levantar de novo para pegar água, você está sentada, alguém quer alguma coisa, você começa a fazer uma atividade, alguém fez cocô, você tem que trocar a fralda. Então, é uma demanda muito grande, né? E que se você não tem um físico mais ou menos preparado, você sofre demais com isso. Então, quando a Olivia estava com 6 meses, eu estava num ponto muito assim, muito acabada mesmo. Eu já não conseguia mais me dar para eles. Estava sempre muito cansada, um cansaço acima da média. Estava com muita dificuldade de perder peso. Automaticamente isso gerava um outro movimento que era o da compulsão. Então, já que eu não estou perdendo peso também, que eu vou comer mais. E aí, quando a gente come mais, a gente fica mais insatisfeita ainda, a gente fica ainda mais triste. E aí a tristeza gera uma irritação. Então, vai virando uma bola de neve, né? Eu lembro que uma noite o Arno chegou em casa e eu falei para ele, aos prantos, que eu não aguentava mais, que eu precisava fazer alguma coisa. Porque o meu corpo eu sentia muitas dores na lombar, muitas dores na virilha, muitas dores na pelve, assim, na bacia, sabe, do lado, enfim, eu sentia muita dor. Ele falou, é simples, você precisa começar a fazer exercício físico. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso se eu não tenho disposição nenhuma? Mas enfim, que eu comecei, a gente encontrou uma personal, e a Cris, né, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu já citei várias vezes ela, Cris Alberti. Cris, se estiver me ouvindo, um beijo. E aí ela veio aqui e a gente começou a fazer LPF, né, porque eu tava com uma diástase bem grande, de 3,5 dedos. Então, a diástase, para quem não sabe, nós temos um músculo que envolve aqui todo nosso abdômen, né? E como a gente tem uma gestação, esse músculo ele é assim, né? E a gente tem uma gestação que acontece, o músculo abre, né? Para sustentar a barriga. E depois que a gente ganha o bebê, o músculo volta. Só que se esse músculo não tem um preparo, tá enfraquecido, ele abre e na hora de voltar ele fica aberto. E aí o que acontece? A gente tem neném, mas a gente está sempre com aquela sensação de que alguma coisa ainda existe ali, porque a barriga não volta para o lugar, né? Você fica sempre com aquela barriga grande de 2, 3 meses, né? Então, e foi o que aconteceu comigo. E por que isso é importante? Porque o abdômen é o centro da nossa força, é o que reúne tudo aqui. Então, se esse músculo está fraco, automaticamente a gente vai sentir dor na lombar, automaticamente a gente vai ter incontinência urinária, a gente vai sentir dores nas pernas, enfim, porque é o centro mesmo, é o centro da nossa força, tá aqui no abdômen. Então, eu tava com diástase, né, totalmente sem força alguma. Quando ela veio aqui fazer a primeira avaliação, ela falou, contrai o abdômen. Eu não conseguia, eu não tinha força nenhuma no abdômen. E tava com aquela barriga de 3 meses de gravidez, sendo que a Isabel já tinha 6 meses. Deixa eu só ir pra cá pra eu ir vendo os comentários. Quem sabe eu já vou respondendo. Então, eu comecei a fazer esse trabalho, fechamos a diástase, e aí depois eu comecei a emagrecer. É claro que não foi milagre, eu fechei a boca mesmo, comecei a evitar glúten e açúcar. Também regulei eu tenho hipotireoidismo, na época eu estava com a tireoide toda bagunçada, regulei a tireoide, e aí a coisa começou a fluir, né? Emagreci tudo, quando chegou no final do ano, 6 meses depois que eu comecei a fazer os exercícios, eu já tinha fechado a diástase, aí eu engravidei. E aí começou uma trajetória muito diferente. Então, essa 4ª gestação é isso, gente. Por isso, quem está me ouvindo aqui e que vai engravidar, ou que já está grávida, ou que está para ganhar, faça exercício físico. Gente, isso é fundamental. Agora eu vi a total diferença, o impacto que isso tem, primeiro no nosso cérebro, porque a gente vai adquirindo uma coisa chamada consciência corporal. A consciência corporal é você saber que de fato um determinado músculo está
foi feito para responder a alguma coisa no teu corpo. Eu lembro nitidamente quando a Cris eu fazia um determinado exercício que eu tinha que contrair os glúteos. No começo eu não conseguia, gente. Eu não conseguia que a minha cabeça conectasse com esse músculo ali. Tamanha falta de consciência que a gente tem do nosso próprio corpo. Então, exercício físico é fundamental. Tanto que eu já até gravei um vídeo, essa semana ele vai ser postado, sobre essa relação da consciência corporal com a ansiedade, que faz parte dessa série de vídeos que eu estou fazendo. Mas voltando, então, eu continuei fazendo exercício durante toda a gestação. E aí, agora, nas últimas semanas, eu fiz 4 sessões de fisioterapia pélvica, que são exercícios bem específicos para a hora do parto. Então, isso envolve o quê? Postura, exercícios, qual é a melhor postura para você ter o bebê, as várias formas que você pode ter, que sempre inclui respiração, o modo como você respira, que isso eu já sabia, já tinha... nos outros partos eu tive isso, né, de respirar. E a fisioterapia pélvica te dá ainda um controle maior sobre essa região pélvica, né, de você entender o processo do bebê, quais são o momento que o bebê tá descendo, tá passando por ali, enfim. Então a fisioterapia pélvica te dá esse tipo de consciência, o que para mim foi muito bom. Eu entrei em trabalho de parto, eu estava com 38 semanas e 4 dias. Todos os outros 3 nasceram de 39. Então, eu estava já assim, né, naquela ansiedade. Nos últimos dias não é nem tanta ansiedade que eu estava vivendo, mas uma espécie de não aguento mais estar grávida. Eu queria logo que ela nascesse, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não tem controle sobre essas coisas, né? Então, a coisa tinha que acontecer do jeito que era para acontecer. Na quarta-feira, eu fui pro médico, eu tinha médica, e ela me examinou e ela falou: olha, Célia, você tá com 2 para 3 centímetros de dilatação, o colo do útero está centralizado e a gente tem que esperar porque não tem o que fazer, né? Ela ainda falou para mim: eu acho que vai mais uma semana. E eu acordei naquele dia, falei ainda pro Arno: eu acho que hoje vai nascer. Porque eu tava me sentindo muito diferente, assim. Tanto que foi um dia que eu não acessei o Instagram, eu pensei, hoje eu vou ficar bem quietinha, assim. Eu queria ficar quieta. Então, eu fiquei bem retirada, eu fiquei a manhã inteira, assim, numa espécie de concentração, mas meio que involuntária. Eu nem estava sabendo direito por que eu estava sentindo isso, mas eu me deixei levar por isso, porque eu pensei, alguma coisa isso quer me dizer. E aí eu fui para a médica. Quando eu saí de lá, eram umas 3h30, eu tive uma contração bem diferente. E eu pensei, eu acho que hoje vai nascer. E aí eu pensei assim, quer saber, eu vou passar no shopping, levar um docinho para as crianças e depois eu vou para casa. E daí também eu já dou uma caminhada, eu tava com vontade de tomar sorvete, então eu juntei o útil ao agradável. E aí fui pro shopping. No caminho, era 4 horas da tarde, eu comecei a me dar conta de que eu já tinha tido umas 2 contrações num tempo curto. E aí eu pensei, eu vou começar a controlar, porque quando você entra efetivamente em trabalho de parto, as contrações elas precisam acontecer num tempo, dentro de um tempo e dentro de uma intensidade. Então, tem gente, quem é multípera, né, que é uma mãe que já teve mais de 2 filhos, mais de um filho, que é a segunda, por exemplo, às vezes, muito facilmente, ela já nos finais, ela já tem dilatação. Mas a dilatação não significa muita coisa. O que significa é mesmo o ritmo das contrações e a intensidade. Então, para você efetivamente estar em trabalho de parto, por exemplo, você precisa que elas aconteçam dentro de um tempo, sei lá, a cada 7 minutos vem uma contração e ela dura
por exemplo, 50 segundos, né? Então, comigo estava assim, a cada 7 minutos vinha uma contração e durava, em média, 48 segundos. Eu comecei a controlar isso. E aí, eu cheguei no shopping 4:30 da tarde e aí eu já estava tendo contrações a cada 5 minutos. E eu liguei pro Arno. Não deu tempo. Eu pensei, eu não vou avacalhar aqui, não vou ficar fazendo pose, eu vou pra casa. Porque vai acontecer que eu vou parir mesmo. E aí eu liguei pro Arno e providencialmente ele tava perto lá do shopping onde eu tava. Eu falei pra ele, baby, vem me pegar porque eu tô com contração a cada 5 minutos, elas estão durando isso, e eu acho que eu vou ganhar a Olivia hoje. Aí ele me deu 5 minutos, ele estava ali, me pegou, a gente veio para casa. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para a médica e falei, doutora Cláudia, estou tendo contrações neste tempo e com essa intensidade. Ela falou, então vem para Laranjeiras. Então a gente mora na Barra da Tijuca e a maternidade que eu ganhei a Olivia fica em Laranjeiras. Então é na Zona Sul. Dá mais ou menos, como agora está nessa fase de pandemia, dá mais ou menos, deu 40 minutos. Mas se fosse em fase normal, de trânsito normal, o horário que a gente saiu ia levar 1h30, 2 horas. Bom, aí eu vim para casa, já estava tudo pronto, já há umas 2 semanas. Peguei as coisas, arrumei tudo, juntei tudo, ainda deixei todos os pijaminhas das crianças pronto, tudo certinho ali, e a gente saiu de casa 5:45. E eu já estava tendo contrações a cada 3 minutos. E juro, eu fiquei com medo de que eu pudesse ganhar ela no carro. Mas eu fiquei imaginando, se eu estava com quase 3 centímetros às 4 da tarde, agora deve estar uns 5:06, alguma coisa assim. E as contrações elas eram já bem doloridas, mas como o tempo também de viagem não era muito longo, eu pensei, vai dar tempo. Aí fomos para lá, o Arno não evitou de ir devagarinho, a gente foi mesmo de pé pesado, né? Porque não tinha muito tempo pela frente, assim. Quando nós estávamos na metade do caminho, as contrações já vinham a cada 2 minutos. E duravam em torno de 50 segundos. Então era uma coisa assim que já estava uma coisa muito galopante. Chegamos na maternidade 5:07. Então levou 1 hora quase. A gente saiu daqui 6 horas. 6 horas a gente saiu da garagem, eu lembro. Então levou quase 1 hora para chegar lá. A médica, quando me viu, falou, você acha que você vai ganhar hoje? Eu falei, eu acho que eu vou ganhar daqui a pouquinho. Porque a médica não estava acreditando. E, gente, foi uma sorte muito grande. Porque a médica não era para estar no hospital. A médica era para estar em outro lugar, que eu não sei onde que ela me falou depois, mas providencialmente ela estava ali para fazer uma cesárea de um bebê prematuro. Então, ela falou, só que Araceli, eu não vou poder ficar com você agora, eu vou chamar uma enfermeira que faz parte da minha equipe e ela vai ficar com você, ela vai levar você para o quarto, para a sala de pré-parto, você vai para a água lá um pouquinho, fica lá. Eu falei, Cláudia, não vai dar tempo para tudo isso. Aí ela me examinou, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Gente, o pessoal demorou demais para fazer o cadastro, para não sei o quê. Eu subi, a gente conseguiu entrar no quarto e ainda eu fui caminhando, porque ela falou para a enfermeira, não deixa ela usar o elevador, deixa ela ir caminhando que aí a fase acontece mais rápido. Até eu chegar na sala de pré-parto, eu tive 3 contrações muito fortes, assim, daquelas de você ficar... Eu já sabia que logo eu ia estar com ela no colo. E eu falei para a enfermeira, quando eu chegar lá, você chama o anestesista que eu quero tomar analgesia. Ela falou, verdade? Eu falei, verdade. Juro? Eu falei, sim, eu quero. É melhor analgesia do que cesárea, então eu quero analgesia. Beleza. Não, pode deixar. Quando a gente chegar lá, eu vou chamar o anestesista. Bem, eu entrei no quarto, na sala de pré-parto, eu olhei pro relógio, eram 7:40 da noite, né?
19h40. Aí a banheira já estava com água, tudo. Só que agora, por conta do Covid, você não pode parir na água, né? Porque o risco de contaminação é muito grande. Aí ela falou, você quer ir pra água? Eu falei, eu quero, para esperar um anestesista. Eu fiquei ali na água. Quando eu entrei na água, eu tive o primeiro puxo. Bom, para quem não sabe que linguagem é essa, o que está acontecendo, o puxo, eu na verdade não sei explicar direito o que é, mas eu não sei se é quando o bebê já está quase encaixando. Quem é doula aqui está me vendo, pode, né, falar, mas eu sei que eu dei o primeiro urro, que eu senti a primeira vontade de gritar. Isso, gente, é uma coisa que acontece involuntariamente. Quando você vocaliza a dor, então vem a contração, quem está me ouvindo aí vai parir. Quando vem a contração, o ideal é que você vocalize alguma vogal, que você faça qualquer coisa, dá uma gemida que saia a tua voz, tá bom? Então, por exemplo, veio a contração, você faz assim, ó. Você abre a boca, você solta o ar e você vocaliza. Por quê? Quando a gente abre a glote aqui, o períneo lá embaixo, a região pélvica, o períneo não, desculpa, todo o assoalho pélvico, ele fica contraído e ele ajuda o bebê a ir tomando o caminho. Então, o puxo é essa vontade de fazer força involuntária, que já é um sinal de que o bebê já está quase saindo. Tem a mãe da prole, é doula, né? Ela tá falando, puxo é a força natural que empurra o bebê, expulsa o bebê para ele nascer. Então, quando eu entrei na água quentinha, e para mim a água sempre é muito gostoso, eu entrei na água e veio o primeiro urro, assim. Veio a primeira... Aí bem na hora ligam pra gente, né? Ô, povo chato. Ai. Pessoa não... Que pariu. Ai, meu Deus. Não é pra ligar, gente. Tá. E aí, não, eu não quis doula. Mas a minha médica, ela tem uma doula, uma enfermeira doula na equipe dela. Até durante a gravidez, a gente cogitou a possibilidade... A gente travou porque alguém me ligou. Eu acho que voltou. Tá travado ainda? Voltou, né? É porque alguém me ligou aqui e eu tive que recusar a ligação e aí... Agora voltou, né? Bom, aí então não sei aonde que eu parei. Mas aí quando eu entrei na banheira, que eu senti a água quentinha, veio o primeiro puxo, que é aquela vontade involuntária de fazer força. Gente, para vocês, para quem nunca passou por um trabalho de parto, para quem ainda nem engravidou, e enfim, essa força involuntária é como quando, é um exemplo meio chatinho de dar, mas é isso. É quando você tem vontade de vomitar. Sabe que vem aquele assim, que você involuntariamente o teu abdômen contrai e sai aquilo? Que pena que o áudio tá atrasado. Vamos ver se daqui a pouco volta. Sim, o Arno estava comigo o tempo inteiro. Ele sempre assiste o parto. O Arno fica verde durante o parto. Porque ele é só sair e entrar de novo que normaliza. Vocês querem que eu saia e entre de novo? Aí eu faço isso. Senão eu continuo com o áudio atrasado mesmo. Isso, parecido com vontade de fazer cocô. É isso mesmo. Só não quis falar, mas é isso aí. Isso mesmo. Então, quando eu entrei na banheira, eu tive essa vontade. E aí eu falei pra ela de novo, você pode chamar o anestesista? Aí ela ligou pro anestesista e ela falou, você pode subir aqui e tal. Gente, mas ele demorou demais. Nisso eu tive, eu acho que nessa espera, eu tive umas... Aí eu já tava tendo contrações a cada 1 minuto. Então foi uma coisa doida, assim. Quando o anestesista chegou,
um pouco antes de eu sair da banheira, a médica fez o exame de toque e eu estava com 7 centímetros de dilatação. E ela falou, não, ó, pode ficar na água, normal, tá com colo ainda. Não, bem tranquilo. Eu falei, Cláudia, vai nascer daqui a pouco. É uma coisa que não é todo esse tempo que você tá falando. E aí eu saí da banheira e fui pra cama. Na cama, ela falou, você quer ficar em que posição? Eu falei, eu vou ficar de lado, vou esperar o anestesista chegar. E eu fiquei de lado e tive uma contração muito forte, muito forte. E aí eu virei do outro lado e tive mais uma contração forte, dessas de dar um urro assim, sabe? Você mesma se assusta da força que você tem, né? Da voz, do modo como você vocaliza. E aí eu falei, cadê o médico? Cadê o médico? E aí nisso ele passou um gel nas minhas costas, ele falou, eu vou aplicar a injeção, calma, vai dar tudo certo. E ele aplicou uma injeção, aplicou o gel. Quando ele falou, eu vou aplicar a injeção, vou dar a agulhada agora. Eu falei, peraí que tá vindo uma contração. E veio uma contração, quando terminou, ele falou, terminou? Eu falei, terminou. Ele falou, vou aplicar agora. Quando ele falou, vou aplicar agora, veio mais uma e ela nasceu. Foi uma coisa muito, muito, muito intensa. Então, do momento em que eu tive o primeiro puxo até o momento em que ela nasceu, foram 33 minutos. Foi uma coisa muito, muito relâmpago, assim, sabe? E eu tive ela deitada de lado e essa posição foi excelente porque eu queria parir desse jeito, eu ficava pensando nas posições possíveis assim, né? E eu pensava, essa vez eu vou querer parir deitada de lado, porque é a posição em que melhor o bebê consegue fazer o looping, né? Em que melhor ele consegue, porque a gente tá nessa posição aqui. Então, você digamos que eu esteja assim, que essa aqui sou eu. E aí você eleva uma das pernas, né? E aqui você abre a região, esse osso aqui, que é o osso em que o bebê precisa passar a cabecinha, né? Você facilita essa passagem aqui. E aí é muito mais fácil, porque também não compromete o teu assoalho pélvico, que é aquele músculo que sustenta ali, né? Isso fica, tanto que eu tive períneo íntegro, quer dizer, não lacerou nada. E foi assim. E aí então eu não consegui ganhar analgesia. Não deu tempo, não conseguimos, né? E outra, quase que ela nasceu pelicada, que para quem também não sabe o que é isso, é quando o bebê tá dentro do saco gestacional, né? Mas eu senti que a bolsa estourou quando a cabecinha dela passou. A gente não consegue imaginar nessa posição, né? Mas se vocês fizerem fisioterapia pélvica, gente, geralmente, se for fisioterapia pélvica, vocês peçam para ela trabalhar com aquela bola feijão, porque aquela bola ensina a gente a melhor posição. Também para dormir, eu sempre dormi assim, sempre foi de lado, porque eu nunca consegui dormir de baixo, nunca consegui dormir de barriga para cima, mesmo não estando grávida. Então, eu sempre dormi de lado e nos finais eu tenho um travesseiro daqueles bem grandes, eu colocava o travesseiro entre as pernas. Então, essa posição já era um padrão que estava dentro da minha cabeça, não foi uma coisa assim. E eu fiz, engraçado, na terça-feira eu tive fisioterapia pélvica e ela trabalhou girando em torno dessa posição. Você vê como são as coisas, né? E foi ótimo, né? Foi tranquilo, assim, ter essa experiência do lado. É claro que quando vem a contração, eu sempre preferi estar em pé e assim, apoiada assim, né? Meio que quase que numa posição de 4, assim. Mas como eu estava esperando a dita da analgesia, né? Eu não tinha como eu ficar nessa posição em pé e debruçada. Eu tinha que esperar a analgesia deitada.
E então foi nessa posição que a Olivia nasceu. E foi assim um parto muito rápido mesmo, não tive laceração. Ela nasceu com 2 quilos, 955, 46 centímetros. E foi muito rápido mesmo. Os exercícios foram fundamentais para que isso acontecesse. É claro que o meu corpo já sabia como parir, né? O quarto bebê, a médica sempre diz que o nosso útero ele tem uma memória, então fica muito fácil, né? E como as contrações de treinamento, tudo vai acontecendo mais cedo, você vai criando essa consciência. Gente, eu posso dizer para vocês que eu senti tudo, exatamente tudo. Eu senti cada ossinho meu abrindo, eu sentia a hora que eu sentia as posições, eu sentia tudo, eu senti quando a cabecinha passou pelo canal, eu senti que depois da cabecinha a bolsa estourou e aí também ela deslizou. Eu experimentei tudo, gente, tudo. O tempo de trabalho de parto ativo foram 33 minutos, mais ou menos, né? Eu tive ela, então, de 38 semanas e 4 dias. Uma coisa que a médica comentou, no dia 25 a lua mudou, foi para a lua crescente, e ela falou, parto de lua crescente é muito rápido. E, de fato, foi muito rápido, né? Foi uma experiência muito grande. Eu confesso para vocês, eu ofereci esse parto por todas as crianças abortadas, por todas as mulheres que não conseguem engravidar e que gostariam, e por outras coisas mais, né? Então, o fato de não ter conseguido, não ter ganhado analgesia, para mim também faz parte desse intuito de que eu estava oferecendo por algo maior, né? E o Arno acompanhou todo o parto, ficou comigo, ele sempre fica muito verde, assim. Eu falo, ele começa ficando pálido, né? Porque ele fica ali vendo as dores, e daí até o final ele fica verde. Falar da dor. Bom, a dor, gente, de fato, eu acho que o grande segredo é que eu não senti dor até sentir o primeiro puxo. É engraçado falar isso, né? Porque quando as contrações foram acontecendo, desde as 4 horas da tarde, eu fui respirando. Então, respirar, gente, ajuda muito. Então, vinha a contração e eu ou vocalizava, não vocalizava, porque geralmente eu estava num espaço aberto, aí parece que você está gemendo, é uma coisa meio engraçada, né? Então, eu sou mais contida nessas coisas, então eu não gosto de ficar, né, gemendo assim. Então, vinha a contração, eu baixava a cabeça e... como se eu estivesse enchendo um balão. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, para quem está grávida e que já está vivendo a fase das contrações de treinamento, em que já está na fase dos pródromos, né? E a fase dos pródromos é essa, que você já começa a ter umas contrações um pouco mais doloridas. E outra, a respiração, além de todos os benefícios musculares que a respiração te traz, ela traz benefícios psicológicos, porque você vai voltando para o teu centro, você vai tendo um domínio maior, é como se os pensamentos eles fossem se organizando de algum jeito dentro de mim. Então a respiração faz isso, ela me traz de novo para o centro, né? Então você vai conseguindo respirar, respirar sempre de um modo como se você estivesse enchendo um balão. Vinha a contração, eu... Porque esse ato de encher o balão, pensa só, quando você solta o ar, o músculo do abdômen contrai. E essa contração ajuda o teu útero a ir levando, conduzindo o bebê para o final. Então, foi isso que eu fui fazendo. Então, até os 7 centímetros, eu tava tranquilaça, assim. Eu sabia que ela ia nascer
pelo fato de que as dores, elas não é que a gente deixa de sentir dor, mas a gente coloca a nossa concentração em outras coisas que estão acontecendo durante, que é o nosso corpo trabalhando em prol. O nosso corpo, gente, Deus fez até o nosso corpo, porque a gente conscientemente, a gente é a favor da vida, mas o nosso corpo, eu falei pro Arno, se não existisse uma alma, se a gente não tivesse inteligência, o nosso corpo ia remar a favor da vida, porque ele contribui, ele trabalha a favor da vida. Essa foi a experiência, assim, nesse sentido. Então, eu fui percebendo, eu ia sentindo as reações, onde os meus músculos estavam, o que acontecia durante. Então, de fato, eu só experimentei uma dor mais intensa e mais aguda quando eu entrei na banheira. E aí, depois disso, foram 35 minutos ali, né? Vamos ver, da 20 para as 20, 30... Não, foi um pouquinho mais, né? O primeiro puxo veio 15 para as 8, eu tive ela 8h23, foram 38 minutos, né? Então, mas assim, percebam que foi um todo, gente. O trabalho de parto, ele não é assim, um milagre, né? A gente precisa colocar os meios para que o nosso corpo funcione de modo que contribua para um parto mais efetivo, assim, para um melhor parto. Então, ter feito os exercícios, ter cuidado da alimentação. Eu não deixei de comer nos finais ali, até a médica naquele dia falou, olha, Célia, se puder, dá uma segurada no glúten, no açúcar, porque de fato, esses dois componentes, eles contribuem para que você fique um pouco mais inchada e isso produza um outro tipo de hormônio que ela falou lá, que pode dar uma dificultada no trabalho de parto. Então eu pensei, eu vou fazer isso mesmo, mas daí nem deu tempo. Mas eu não estava ingerindo uma quantidade muito grande. Então, o trabalho foi feito durante mesmo, né? Graças a Deus foi uma gravidez que eu consegui controlar a tireoide, eu fiquei com a tireoide, a Pri, a minha médica tá aí, Pri, beijo, e a gente controlou tudo certinho, né? Eu tive anemia gestacional, mas aí nas últimas semanas eu tomei ferro venoso, o que me ajudou bastante também. E, enfim, gente, foi isso. Eu não comi tâmara, porque eu não gosto de tâmara. A médica falou, tem que comer tâmara. Eu falei, qual que é a outra coisa que eu posso comer ao invés de tâmara? Porque eu não gosto de tâmara. Mas isso foi muito... E assim, o fato de... Pra mim, o que fez total diferença foi a consciência corporal. O fato de você fazer exercício físico, você ganha uma consciência corporal muito grande. Você entende que o teu corpo pode fazer coisas além de um padrão já estabelecido, né? E isso foi ótimo. Nossa, se eu lembro dos outros, do terceiro parto, por exemplo, eu sofri demais, porque ela estava muito alta. Eu tive que... A médica totalmente despreparada me colocou deitada na maca e falava, faz força, faz força. Então acabou com a minha diástase, acabou com o meu assoalho pélvico. Chegou no fim, eu estava acabada, só rezando, pedindo para Nossa Senhora que me ajudasse. E quando ela falou assim, se não nascer em 5 minutos eu vou colocar ocitocina, eu falei, meu Deus, agora tem que nascer. Isso da Isabel, né? E aí quando ela furou aqui, ela falou, agora eu vou colocar ocitocina, veio uma contração. E graças a Deus ela nasceu e ela não precisei tomar ocitocina, porque eu já tinha tomado ocitocina no segundo parto, a experiência tinha sido terrível. Então, mas agora sim foi total de a Cris e a Fabrícia. A Fabrícia foi minha fisioterapeuta pélvica, a Cris foi minha personal e fez total diferença essa preparação do meu corpo. E depois, quando a gente está com o corpo preparado, de algum modo a nossa alma também se prepara diferente, sabe? Porque no fundo a gente é muito mais alma do que corpo, né? Dizem que a nossa alma é o nosso corpo que mora na alma, né? Então, ter uma equipe, claro, foi fundamental também, né?
Mas graças a Deus foi tudo maravilhoso. Depois que ela saiu de mim, eles já colocaram ela em cima de mim e ela mamou por 1 hora, muito bonitinha. Vocês querem ver ela? Eu pego lá ela para vocês verem. Se vocês quiserem, eu vou dar esse caldo para vocês. Ela tá dormindo, mas eu vou pegar. Vocês dão 30 segundos só para eu pegar ela, peraí. Diz oi, pessoal. Eu sou a Olivia. Diz prazer todo mundo. Diz eu tô aqui embriagada de colostro. É mais uma que é a cara do pai. Ela é a cara do Vicente, eu achei, do meu mais velho. E ela é muito cabeluda, né, gente? Olha lá, já procurando, né? O meu leite tá descendo agora. Hoje à tarde eu já percebi que na mamada que ela deu agora à tarde já tava vindo leite. Então eu tenho sempre muito colostro, já desde o 6º mês, sabe? E ela tá super bem, né? Diz, eu tô super bem essa noite que eu não sei ainda como é que eu gosto de dormir. Agora minha mãe tem que aprender, né? Agora a gente tá se conhecendo e eu tô vendo como é que ela funciona, né? Sim, a genética do Arno é boa, né? Ela é cabeluda, cabelo bem pretinho, ó. É a mais cabeluda, eu nunca tive um bebezinho tão... Ai, gente, mas o cheiro, né? Ai, que coisa mais gostosa. Ai, meu Deus do céu, que gostosa. É muito, 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 muito gostoso, gente. Foi uma experiência incrível, incrível. Eu lembrei de todas as mulheres que querem engravidar e não conseguem. Eu rezei por vocês, eu ofereci as dores do parto, por todas as criancinhas que não conseguem chegar a essa vida, né? E por todas as mulheres que querem ter a graça de um dia ser mãe, né? Que assim o bom Deus conceda. Então foi essa experiência, foi muito gostoso, foi incrível, né? Foi muito rápido. E agora que Deus me dê muita sabedoria para bem educá-la, né? Da onde que é essa roupinha? Essa roupinha, Júlia, eu comprei, depois eu te passo. Eu comprei no site de umas roupinhas muito bonitinhas. Agora eu não vou... essa é Carter's. É bonitinha, né? Mas é isso, gente. Então, se preparem, façam exercícios. Vale a pena, gente. Vale a pena a gente não comer tanto. Eu vou ainda gravar um vídeo sobre gestação e ansiedade, porque nessa gestação eu percebi que eu não tinha fome para 2, eu não comi mais do que eu estava precisando. Nas outras eu tinha, sim, muita ansiedade, por isso que eu comia tanto. E, gente, a ansiedade dificulta o trabalho de parto. Então, se preciso for e vocês estiverem muito ansiosos nas últimas semanas, procurem alguém que possa ajudar vocês, né? Uma psicóloga, um terapeuta, alguém que é tranquilo, que consegue conduzir vocês. E respirem, procurem. O meu pulmão é maravilhoso, né? E esse chorinho, gente. Meu Deus do céu. Que choro mais gostoso. Que delícia, né? Façam exercícios de respiração, procurem saber, né? Tem várias técnicas, gente. É bem simples, bem simples. Respirem muito. Comam coisas saudáveis. E fiquem tranquilos, porque o nosso corpo sabe o que fazer. A gente só precisa ajudá-lo, né? O corpo ajuda a alma e a alma ajuda o corpo. E isso é uma dupla perfeita,
né, pra gente conseguir parir. Então eu espero que tenha sido útil, que tenha sido válido. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou contando depois nos stories, vou deixando vocês bem a par das coisas, né? Os irmãos, gente, eles estão numa alegria sem fim, eles só querem beijar, pegar ela no colo. Nossa senhora, para amamentar, gente, tem sido uma grande... eu já vou dar de mamar para você, eu entendo tudo acontecendo, sim. Tem sido um desafio, porque eles querem beijar o tempo inteiro, abraçar, pegar... mas tem sido muito gostoso, vale a pena. Eu vou postar umas fotos depois para vocês verem como é que é a reação, como é que foi a reação deles. Eles foram me visitar no hospital. Eu fiquei só 24 horas, né, internada por conta do Covid. Mas aí ontem de manhã eles foram para conhecer, porque eu tinha falado que eles iam poder ir para maternidade. E eles estavam com isso, né, maternidade, o que é esse lugar, esse mundo que minha mãe fala, e por que ela vai para esse lugar para ter neném? Ela tá aqui comendo a minha blusa, gente. Então tá bom, se preparem o corpo de vocês, porque aí a alma de algum modo vai estar preparado também, tá bom? E se cuidem, peçam ajuda, não queiram fazer tudo sozinhas. É uma fase mesmo que a gente passa por muitas coisas, muitos sentimentos, mas quando a gente tem ajuda de alguém, tudo fica mais fácil, tudo fica melhor. Tá bom? Contem comigo no que puder. Agora o meu tempo vai ficar um pouco mais restrito, porque eu quero me dedicar mesmo a saber quem é essa menininha. Mas esse chorinho, né, gente? Fala tchau, pessoal. Eu agora vou mamar bem gostoso. Ai, gente, o cheiro é muito maravilhoso. Tchau, gente. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau. Obrigada por vocês que estiveram aqui.